Atos 27, 9 a 12 diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Mas sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudoeste. Amém. Feche os seus olhos. Vamos orar. Deus, eu te agradeço pela tua palavra, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite. Nós viemos neste lugar e temos sede, estamos sedentos por ouvirmos a tua voz, sermos transformados pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, que a tua unção venha me capacitar nessa noite, que a tua unção venha nos ensinar nesta noite, neste lugar. Pai, nós não queremos apenas fazer parte de mais um culto, mas nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos receber revelação da tua palavra, Pai, porque é a revelação da tua palavra que muda quem nós somos, que transforma as nossas vidas, que molda o nosso caráter, Pai. Nós queremos sair deste lugar pessoas diferentes, queremos sair deste lugar mais apaixonados pelo Senhor, queremos sair deste lugar, Pai, com novos sonhos, queremos sair deste lugar, Pai, empolgados com tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações. Nós damos liberdade ao Senhor neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Diga amém. Se você puder, aplauda ao Senhor Jesus. Olha só, aqui no capítulo 27, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a história, na verdade um período apenas pequeno da vida do apóstolo Paulo, né? A vida do apóstolo Paulo começa a nos contar ali no começo de Atos, vai falar que quando ele tem um encontro com o Senhor, a sua vida é mudada. E aqui um pouco adiante ele já estava fazendo algumas viagens, viajando, pregando a palavra aos gentios e a tantas pessoas. E aqui nesse episódio acontece que Paulo é colocado dentro de um navio com muitos outros prisioneiros, e este navio estava partindo para Roma. Nós vamos ver depois que esse navio ele passa por uma tempestade gigante, o navio é destruído. E se nós olharmos para essa história isolada apenas do navio, de Paulo dentro daquele navio, a gente pode até pensar, pode até chegar à conclusão de que, puxa, o que é que Paulo estava fazendo dentro daquele navio? Porque afinal, se Paulo era um homem de Deus, afinal, se o apóstolo Paulo era um homem chamado para levar uma mensagem tão importante, se o apóstolo Paulo era alguém que Deus estava usando naquele tempo, como pode então Deus estar usando, Deus está fazendo grandes coisas através de um homem, e aí esse homem entra num navio como prisioneiro também, porque na verdade eles queriam prender o apóstolo, colocam nesse navio para levá-lo até Roma, para ele estar perante César, mas na verdade nós precisamos entender e nós precisamos saber que era a vontade de Deus que Paulo estivesse naquele navio. Deus queria que Paulo fosse a Roma. Paulo sabia que o propósito de Deus na vida dele é que ele fosse a Roma. Mesmo enfrentando naufrágio, mesmo enfrentando coisas difíceis, Paulo, ele sabia que ele estava ali, ele estava no lugar certo, ele sabia que o destino dele era Roma, ele sabia que Deus estava chamando ele para ir para aquele lugar. E muitas vezes o que acontece nas nossas vidas é que quando nós passamos por algum momento ou situação de dificuldade, adversidade, a gente chega até a pensar que eu acho que eu estou no caminho errado, eu acho que eu peguei a embarcação errada, eu acho que eu não estou no centro da vontade de Deus, porque muitas vezes a gente pensa que quando nós entregamos as nossas vidas a Cristo, a gente pensa que agora que eu ando com Deus, então agora não vai ter nenhum problema mais na minha vida, não vai ter nenhum sofrimento, não vai ter nenhum choro, não vai ter nenhuma perda,
perda, e muitas vezes a gente se engana. Muitas vezes na caminhada com Deus, a gente pode chorar algumas vezes, a gente pode passar por momentos difíceis algumas vezes, e talvez se nós olhássemos para a vida de Paulo, talvez a gente se perguntaria e diria: ué, será mesmo que Paulo estava no lugar certo? Será mesmo que Paulo, era vontade de Deus que Paulo fosse a Roma? Se você vê em Atos 23:11, diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Deus falando com Paulo. Romanos 1, 10 e 11 diz assim: em todas as minhas orações, o apóstolo Paulo dizendo isso, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. E aí no versículo 15 diz assim: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então nós entendemos o quê? Nós entendemos que Paulo estava exatamente no lugar aonde Deus havia chamado ele para estar. Paulo estava indo a Roma, e lá era o lugar que Deus queria que ele fosse, lá era o lugar que ele gostaria de ir também. Aqui você vê Paulo dizendo: olha, eu tenho o desejo de estar com vocês, de passar um tempo com vocês. Então nós vemos que tudo isso que Paulo vai passar nesse processo, do lugar onde ele estava até chegar a Roma, tudo isso na verdade não estava fora do controle das mãos de Deus. Deus estava ali com Paulo mesmo no naufrágio, Deus estava com Paulo nas situações difíceis, e muitas vezes nós pensamos que Deus pode ter nos abandonado, nós pensamos que Deus não está nesse negócio conosco porque a gente está enfrentando alguma dificuldade. Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite: calma, fique tranquilo, você está debaixo de uma palavra, Deus está com você, Ele vai te levar para o lugar que Ele tem preparado para você. Não desanime no meio da tempestade, não desanime com as coisas, as dificuldades dessa vida, porque elas são passageiras, e logo você vai estar no lugar que Deus te chamou, logo você vai pisar, logo você vai fazer aquilo que Deus está preparando para você. Nós lemos ali no capítulo 27, nos versículos 9 a 12, fala que eles entraram naquela embarcação, Paulo e muitos outros prisioneiros. E aí Paulo, ele tem uma opinião, ele tem uma palavra: olha, eu acho que nós não devemos partir, nós não devemos ir, porque a viagem vai ser difícil demais, vamos esperar um pouco. Mas o piloto do navio, ele acha que não, o piloto do navio acha que nós podemos partir, acha que nós podemos ir, eu acho que a gente já deve seguir viagem. E as pessoas que estavam dentro do navio, elas concordam com quem? Com o piloto. Se eu estivesse dentro daquele navio, se você estivesse dentro daquele navio, você assinaria embaixo de quem? Do piloto? Ou de um homem que está por aí falando de Jesus e pregando, e agora ele fala: não, eu acho melhor nós tomarmos essa direção? As pessoas, ali a Bíblia vai dizer que as pessoas concordaram com o piloto, com o capitão do navio. Não, olha, o piloto está certo, a gente deve fazer isso que o comandante do navio está dizendo. Quem é Paulo para dizer o que nós devemos fazer? Eu tenho uma pergunta para você nessa noite: baseado no que você toma as decisões em sua vida? Porque aqui nós temos algo que era lógico, aqui nós temos algo que fazia sentido. A decisão que aquelas pessoas tomaram, ou a decisão que o comandante daquele navio tomou, era algo que fazia sentido. Com certeza ele olhou lá o reloginho, ele olhou o sentido, ele viu o vento, ele viu todas as coisas, ele falou: não, nós devemos ir nesse sentido, é essa decisão que nós precisamos tomar. E todas as pessoas assinaram embaixo. Mas sabe o que me ensina aqui? Me ensina que, queridos, a vida cristã é uma vida diferente. As decisões que nós tomamos não são como outras pessoas que não servem a Deus tomam na vida delas. Porque muitas vezes nós tomamos decisões, e as decisões que nós tomamos não faz sentido algum. Muitas vezes nós fazemos escolhas nas nossas vidas, e as escolhas que nós estamos fazendo não faz sentido algum.
Gui, não é lógico, não faz sentido, as estatísticas dizem que não. Gui, olha, Deus colocou no meu coração para abrir aquele negócio, mas eu fui dar uma olhada e disseram para mim que todo negócio como esse que Deus colocou no meu coração, que abre e fecha depois de 6 meses, Gui, não tem jeito, é uma loucura eu tomar esse passo, é uma loucura eu tomar essa decisão, é uma loucura eu andar nessa direção, porque todos dizem que é o sentido errado, todos dizem que se eu for por este caminho não vai dar certo. Quem você tem ouvido? De qual forma você tem tomado as decisões na sua vida? Você é aquele que toma decisões porque é lógico, porque faz sentido. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus nos chamou, queridos, e muitas vezes aquilo que Ele vai plantar nos nossos corações, muitas vezes o sonho que Ele vai depositar em nós, não vai fazer sentido na cabeça das pessoas. Você está disposto a obedecer a Deus e ir contra a opinião de tantas pessoas? Você está disposto a obedecer algo que Deus colocou no seu coração, mesmo que as pessoas, talvez até que você ama, que estão à sua volta, não concordem, e acha que você vai quebrar a cara, e acha que você não vai dar certo, e acha que este sonho é uma grande loucura? Quem você tem dado ouvido? Como você tem dado direção para a sua vida? A verdade, queridos, é que nós temos a tendência de agir na lógica, nós temos a tendência de querer pisar em lugares seguros, mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia vai falar lá em Hebreus 11:1 que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu coloquei aqui, certeza do que espera, convicção do que não se vê. Aí uma versão mais atual é o seguinte: não vejo nada, mas estou esperando porque tenho certeza. Fé não faz sentido, querido. O que Deus coloca no seu coração pode ser que não faça sentido. Aí você precisa escolher e decidir, eu vou obedecer à voz de Deus, eu vou obedecer aquilo que não faz sentido, ou eu vou dar ouvidos às estatísticas, ou eu vou dar ouvido às outras pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus te chamou para algo tão sobrenatural, Deus te chamou para algo tão grande, Deus te chamou para algo tão maravilhoso, que as pessoas não vão compreender aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Se elas conseguirem compreender, se for tão fácil de todo mundo entender, talvez não seja o sonho que Deus tem para você, talvez seja o seu próprio sonho, porque tudo aquilo que Deus deposita dentro de nós é grande demais para que a gente complete, e justamente Ele coloca isso nos nossos corações, sabe para quê? Porque a nossa confiança precisa estar nele. A gente precisa levantar os nossos olhos e dizer, Deus, como é que eu vou fazer isso que o Senhor me chamou para fazer? Como que eu posso ir? Eu não sou capaz, eu não sou inteligente o suficiente, eu não tenho os recursos, mas Deus gosta de fazer estas coisas, porque quando Ele faz isso e a gente anda nesse caminho de fé, o nome dEle é engrandecido e exaltado nas nossas vidas. As pessoas olham para nós e dizem, realmente não existia outro jeito se não fosse Deus na vida, realmente esse projeto é de Deus, realmente esse negócio foi Deus que colocou a mão, realmente a vida desse homem, dessa mulher, se não fosse Deus, olha, é sobrenatural o que está acontecendo. Quantos querem viver o sobrenatural de Deus na vida de vocês? É preciso andar em fé. É preciso ir contrário, muitas vezes, o que as pessoas pensam e acham. Você tem coragem para isso? Você está pronto para andar nesse caminho que Deus está te chamando? Então nós sabemos que o povo estava ali naquele navio e o comandante tinha uma opinião e Paulo tinha outra opinião, mas todos decidem abraçar a ideia do comandante, até porque era algo mais seguro. Talvez se nós estivéssemos lá, a gente estaria junto com o comandante. Comandante, estamos contigo. Paulo não sabe nada de navegação, ele pode ser um bom pastor, mas de navegação não sabe nada, estamos com você. Então eles partem dali e chegam num ponto onde uma tempestade começa a acontecer, vento de cá, vento de lá, e eles começam a perceber que o navio vai naufragar, eles começam a perceber que existia um perigo grande de eles morrerem. Eles estão em uma situação agora extremamente complicada, e eles estão nesta situação, foi por causa do diabo, não é verdade? Foi por causa do diabo, não é verdade? Vocês estão espertos, hein? Gostei. Não foi por causa do diabo, foi por causa da decisão que eles tomaram. Tem muitas pessoas que culpam o diabo por todas as coisas. E nem tudo, querido, o diabo é culpado, não. Tem coisa que você que escolhe.
É isso que é o livre-arbítrio. Você escolhe. Deus não escolhe tudo por você. Eles tomaram uma decisão. Não foi o diabo que apareceu lá, chacoalhou tudo, falou, vou matar todo mundo, não. Deus trouxe uma palavra, Deus deu uma direção através de um homem de Deus e disse, olha, este é o melhor caminho. Ninguém quis dar ouvido ao homem de Deus, ninguém quis dar ouvidos ao profeta do Senhor, e agora eles estão enfrentando grande adversidade, de tal forma que eles estão quase morrendo, e aí eles estão nesta situação, e não foi o diabo que fez isso com eles, foi a decisão que eles tomaram. E tem muitas pessoas que estão naufragando, tem muitas pessoas que a vida está toda quebrada, tem muita gente que está passando por tempo difícil, e chega e fala, pastor, é que o diabo entrou na minha vida, é que o diabo fez isso. Querido, você tomou decisões, você fez escolhas. É claro que nós sabemos que existe uma influência satânica de Satanás e dos demônios, todo momento tentando falar a nossa mente, tentando fazer com que a gente tome realmente escolhas erradas, mas você pode escolher, você toma a decisão, você pode dizer sim, você pode dizer não, você pode obedecer a Deus e você pode rejeitar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então eles estão naquele momento complicadíssimo, quase morrendo. E aí, nós temos algumas lições que nós podemos tirar no meio daquela confusão toda. No capítulo 27 ainda, dos versículos 20 a 26, mas eu vou ler separadamente, eu vou ler 20 e 21, diz assim, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Paulo, ele fala com aquelas pessoas que estão agora em uma situação difícil, desesperadas, vamos morrer, o navio vai afundar. E aí, qual que é a primeira coisa que Paulo fala? Olha, vocês estão nessa situação de desespero, sem esperança. Aí ele diz, olha, senhores, na verdade era preciso terem me atendido, vocês precisavam ter dado ouvidos a mim. Por que Paulo fala isso? Ele queria que aquele povo tivesse a consciência de que eles haviam tomado uma decisão errada. E é aqui aonde começa a mudança nas nossas vidas. Quando nós reconhecemos que nós erramos. Quando nós reconhecemos que nós falhamos, quando nós reconhecemos que nós caímos. Querido, não existe cura para a sua vida, não existe restauração de Deus na sua vida, não tem como Deus mudar a sua história se antes você não cair em si, se antes você não reconhecer os teus erros, se antes você não parar e dizer, olha, realmente eu tomei uma decisão errada na minha vida, eu peguei um caminho que não era o melhor caminho, olha, eu desobedeci a Deus. Muitas vezes nós queremos viver a mudança, nós queremos viver os milagres, a gente quer viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas a gente é duro demais, a gente é orgulhoso demais para reconhecermos que erramos, que caímos, que falhamos. Mas a mudança, a restauração, o milagre, aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, começa a partir do momento que a gente reconhece que nós erramos. Paulo lembra aquelas pessoas e diz, olha, vocês fizeram a escolha errada e vocês precisam estar cientes disso, porque nós estamos passando pelo que nós estamos passando, porque vocês erraram, porque a escolha de vocês foram erradas. Porque talvez se Paulo não ensinasse, não lembrasse aquelas pessoas disso, talvez aquelas pessoas começassem até a culpar Deus, dizendo, você não serve a Deus, você não está aqui nesse navio, por que a gente está vendo esse negócio então? Mas Paulo diz, olha, não, a gente está vivendo o que a gente está vivendo, não é culpa de Deus, não é culpa do diabo, é culpa de vocês, vocês tomaram essa decisão. E queridos, nós precisamos ter consciência disso também. É possível coisas ruins acontecerem nas nossas vidas e a gente pode até chegar a culpar Deus e dizer, Deus, por que é que eu estou vivendo isso? Mas muitas vezes, querido, não é culpa de Deus, não é culpa de ninguém, não é culpa de nenhuma outra pessoa, é culpa sua. Você tomou uma decisão, você fez uma escolha, você casou errado, você se uniu
com pessoas que você não deveria unir. Você começou um negócio que não era para você ter começado. Você entrou numa faculdade que não era para você ter entrado. Você tomou a sua decisão. E aí muitas vezes a gente toma a decisão e depois chega para Deus. Oh Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Deus deve olhar lá de cima e dizer, eu não fiz nada, meu filho. Na verdade eu estava tentando falar com você, berrando no seu ouvido, no seu coração, dizendo, não vai por essa direção, não faça, não tome essa escolha, não ande com essas pessoas. Não é a faculdade, não é esse trabalho que eu tenho para vocês. Mas muitas vezes nós somos duros demais em ouvirmos Deus e tomamos escolhas, andamos por caminhos que não são os caminhos de Deus para as nossas vidas, e aí a gente sofre, a gente chora, a gente passa por muitos problemas. No versículo 22 diz assim, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Talvez o comandante do navio não ficou muito feliz com essa notícia. Fica animado, meu filho, você não vai morrer, o navio já era, pode esquecer. Navio, nem conta com o navio mais. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui, queridos? Que toda decisão errada que a gente toma tem uma consequência, nos custa alguma coisa. E muitas vezes nós não temos consciência disso, e é por isso que a gente faz o que faz. É por isso que as pessoas erram. É por isso que as pessoas pecam. É por isso que ninguém está nem aí. Tem muita gente dentro da igreja tomando decisão atrás de decisão errada, andando por caminhos que não são os caminhos de Deus para a vida dela, e elas estão achando que está tudo bem, que nós não vivemos mais no tempo das leis, nós vivemos no tempo da graça. Olha aqui, quando eu venho ao templo, eu venho à igreja, eu levanto as minhas mãos, eu peço perdão, Deus Ele me perdoa e está tudo novo. Eu pensava assim quando eu era adolescente, eu pensava, se eu pecar, está tudo certo. Amanhã eu vou na igreja, eu levanto a mão, dou uma choradinha, peço perdão, Deus me perdoa e está tudo resolvido. É verdade, Deus te perdoa, mas não se engane, querido, tudo aquilo que você faz, existe um preço, talvez você não morra na mesma hora, mas algo em você, ou algo à sua volta, algo na sua vida morre quando você peca, quando você erra, quando você faz aquilo que Deus não tem para a sua vida. Paulo diz, olha, nós não vamos morrer, Deus vai nos livrar, mas o navio vai ser perdido. Não se engane. Quando você erra, quando você peca, sempre você perde alguma coisa. Não se engane. O pecado, o erro, ele tem um preço. Ele custa algo. O preço para o perdão já foi pago. Jesus já pagou por nós. Mas nós entendemos, nós vemos na Bíblia que tudo aquilo que nós plantamos, nós o quê? Nós colhemos. Não tem jeito, você planta, você colhe. Você planta algo na sua vida, você colhe. Você planta tomando decisões erradas, você vai colher coisas ruins. Você vai colher sofrimento, você vai colher choro, você vai colher dor, você vai colher briga, você vai causar problema na sua vida. E não é isso que Deus tem para você. Deus é nosso Pai. A Bíblia nos mostra Deus como um Pai que quer dar boas coisas a seus filhos, um Pai que tem o melhor preparado para as nossas vidas. João 1,12 diz, mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Deus olha para nós como filhos, nós somos os filhos amados do Pai. Ele tem boas coisas para mim, Ele tem boas coisas para você. Por isso, querido, agarre, abrace aquilo que Deus tem para a sua vida. Deixe de lado todos os caminhos que não são os caminhos de Deus para você. Deixe de lado as escolhas que você sabe que não são as melhores, porque não são do Pai para a sua vida. E quando você decidir fazer isso, você vai ver que você vai viver o melhor desta terra. Amém? Estão acordados aí? Me ajuda a pregar. Depois dos versículos 22 a 26 diz assim, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha.
Paulo agora vai dizer para aqueles irmãos: olha, vocês precisam ter bom ânimo, vocês precisam ficar animados. Por que eles precisavam ficar animados? Porque Deus havia dado uma palavra a Paulo, e Paulo diz isso àquelas pessoas, aqueles prisioneiros: olha, Deus, um anjo apareceu a mim e disse que eu preciso estar perante César, que eu tenho um destino e que nós vamos chegar lá. Fiquem tranquilos, independente do que nós passarmos, independente do naufrágio, independente das dificuldades, tenham a certeza de que nós vamos chegar no lugar que Deus quer que eu chegue. Então, tenham um bom ânimo, continue crendo, continue acreditando, queridos. E muitas vezes neste lugar de desespero, neste lugar do naufrágio, neste lugar onde parece que tudo, o quebra-cabeça está desmontado, a gente se encontra desesperado, a gente fica preocupado, muitas vezes a gente perde a fé de que Deus vai fazer, de que Deus vai nos livrar, de que Deus vai fazer mais uma vez. Mas Deus me trouxe aqui para te lembrar nessa passagem de que, olha, calma, fique tranquilo, continue acreditando, essa tempestade vai passar, os problemas vão cessar, eu vou te levar para o lugar que eu tenho preparado para a sua vida, não se preocupe. Aqueles prisioneiros talvez não estavam entendendo nada, olhando, pensando: o que esse doidão está falando? A gente está aqui morrendo. Ele fala que um anjo apareceu para ele, e de que um anjo deu uma palavra e disse: não, fica calmo, eu tenho um destino, eu tenho um lugar para você, você vai chegar lá do outro lado. O povo devia estar falando: meu Deus, esse cara é meio maluco, mas é a única saída que a gente tem, não tem o que fazer agora, vamos acreditar nesse negócio. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa: muitas vezes Deus até permite que a gente chegue num ponto onde as esperanças faltam, onde a gente não encontre uma saída, aonde a gente não consegue fazer mais nada com as nossas forças. Sabe por quê? Porque aí então, muitas vezes nestes momentos, a gente levanta os nossos olhos e vê em Deus uma saída, vê que Ele pode nos livrar. É só o Senhor que pode nos livrar dessa. Querido, talvez você está passando por uma situação, talvez você está passando por um problema, e chegou num ponto onde você diz que não tem saída, não tem solução. Deixa eu te dizer uma coisa: existe um Deus que tem a saída que você precisa, existe um Deus que tem um milagre que você precisa, existe um Deus que pode fazer aquilo que homem algum pode fazer na sua vida, se você confiar, se você levantar os teus olhos, se você continuar acreditando. E é justamente isso que Paulo está dizendo: acreditem, Deus vai fazer isso nas nossas vidas. Nós vemos depois que o que acontece é que realmente o navio afunda, quebra o navio todo, aquele bando de presos pula na água e vai nadando para uma ilha que estava próxima. E o nome da ilha que eles nadaram, que eles chegaram, foi uma ilha chamada Malta, que quer dizer refúgio, um lugar de refúgio. E é esse lugar que Deus tem para as nossas vidas, refúgio. Às vezes nós passamos por coisas tão difíceis, mas fique tranquilo, tem um refúgio logo ali à frente. Você caiu em águas geladas desse mar, você está pensando: dessa eu não passo, dessa eu não saio. Calma, logo ali à frente tem um refúgio. Deus está cuidando da minha vida, Deus está cuidando da sua vida, Ele não te abandonou, Ele não vai desamparar. Fique tranquilo, confie, descanse o seu coração, coloque os seus olhos no Senhor, e você vai chegar neste lugar de descanso, onde Deus vai cuidar de você. Eles chegaram neste lugar. Aí lá em Atos 28 vai dizer que os bárbaros recebem Paulo e os outros prisioneiros muito bem. Uma grande tempestade estava acontecendo, chuva, frio, vento. Então eles decidem fazer ali uma fogueira para dar uma esquentadinha neles. E aí, quando você chega nesse lugar de refúgio, quando você passa por uma tempestade muito grande, quando você passa um tempo muito difícil, você chega do outro lado do problema e você glorifica, você conta o testemunho. E aí você pensa: uau, Gui, glória a Deus, agora está tudo resolvido. Calma, ainda não terminou. Tem mais algumas batalhas que você vai precisar vencer. Tem mais algumas guerras que vão ser travadas.
Mas sabe o que é lindo? E o que é lindo, se você olhar a Bíblia inteira, Deus, Ele não esconde as guerras no Antigo Testamento, Deus não esconde as dificuldades, Deus não esconde o medo de homens e mulheres de Deus, Deus não esconde pessoas sofrendo e chorando, mas sabe o que é lindo ver? Pela Bíblia toda você vê que momentos difíceis, pessoas passaram por momentos difíceis, pessoas enfrentaram tempos difíceis, mas você vê Deus o tempo inteiro cuidando daquelas pessoas, você vê Deus o tempo inteiro sustentando a vida de homens e mulheres, você vê o tempo inteiro Deus sendo consolo, Deus sendo a mão forte, Deus sendo sustento. Quando não tinha comida, Deus enviava comida, quando não tinha mantimento, Deus enviava mantimento, quando o povo não tinha direção, Deus mandava fogo, nuvem no céu para guiar o povo. Quando um profeta ficava desesperado, querendo morrer, Deus aparecia e dava uma palavra. Deus nunca desampara o seu povo. Por mais difícil que seja o momento que você está vivendo, eu quero te dizer, Deus não nos desampara. A sua mão forte é sobre as nossas vidas, Ele guia as nossas vidas, Ele guarda as nossas vidas, Ele enche os nossos corações de paz, Ele nos sustenta, Ele é o nosso Pai. E aí eles estão ali em volta daquela fogueira ali, pensando, glória a Deus, sobrevivemos, agora está tudo certo. E aí em Atos 28, de 3 a 6 diz assim: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão, pulou uma cobra do fogo e deu-lhe uma dentada na mão de Paulo. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente, este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Olha só que coisa maluca. Depois daquela dificuldade, depois do naufrágio, depois daquele tempo difícil, talvez Paulo está pensando, agora eu vou viver um tempo tranquilo. Agora nós chegamos numa ilha, agora a gente vai dar um jeito de chegar no nosso destino final. Mas não precisou nem passar muito tempo. Sabe quando você passa por um problema, você fala, oh Deus, agora eu preciso de uns 5, 10 anos bem tranquilos, porque foi muito difícil. Mas não tinha dado nem tempo. Paulo está ali na fogueirinha, esquentando, ele pega um graveto, vai jogar na fogueira, e quando joga, uma cobra pula do fogo e gruda na mão dele. E aí, o que me chama a atenção, e eu fico até bravo nesse texto, que todo mundo, todos os prisioneiros, todos os bárbaros, todo mundo que estava ali, o que eles fizeram? Ajudaram Paulo? Não. O que eles fizeram? Ficaram olhando. A cobra pulou, picou a mão de Paulo. Paulo está lá, está fazendo, ai que dor. E ninguém fez nada. Pelo contrário, alguns começaram a falar, ih rapaz, olha, isso aí não conseguiu fugir de Deus mesmo. Isso aí deve ter feito uma coisa muito grave, porque ó, conseguiu escapar do naufrágio, agora vem a cobra aqui e pegou ele. Eu fico lendo esse texto, eu consigo até ver uns crentes que o irmão está passando um tempo difícil, e ao invés das pessoas que estão à volta olharem e dizer, você precisa de alguma coisa, vamos enrolar o seu dedo aí, vamos fazer alguma coisa, não fazem nada, ficam olhando, parecem até que gostam, começam até a julgar, dizendo, esse aí deve ter aprontado alguma, porque olha, a justiça de Deus não deixou ele escapar não. E muitas vezes nós somos, aqui não está falando de cristãos, aqui não está falando de gente que amava a Deus, aqui está falando de um bando de preso. E muitas vezes nós como igreja somos como estas pessoas, que vemos uma necessidade, que temos alguém à nossa volta, que está sofrendo, que está precisando de ajuda. Talvez o irmão até tenha caído, e muitas vezes a gente olha com o olhar, eu já sabia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus precisa acatar as nossas vidas, e nós precisamos ser pessoas que não vamos agir como estes homens agiram. Mas deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te encorajar também, sabe o que? Não dependa tanto das outras pessoas, querido.
Não espere tanto das outras pessoas assim. Sabe por que tem gente que coloca toda a confiança numa outra pessoa, na esposa, no marido, num amigo? Deixa eu te dizer uma coisa, um dia o seu amigo pode virar suas costas, um dia a esposa, o marido pode virar as costas e falar: tchau, tchau, muito obrigado, até logo, não quero mais ficar com você. E você agora, a vida acabou. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém estava nem aí para Paulo. Olharam para ele, alguns disseram: olha, vamos esperar o homem cair duro e morrer, depois que ele morrer a gente enterra ele. Mas Paulo sacode a cobra, joga a cobra na fogueira de novo, e sabe o que? Continua fazendo aquilo que Deus havia chamado ele para fazer. Ele sabia que ele tinha um destino, ele sabia que ele tinha um lugar. Não seria uma cobra que pararia aquilo que Deus tinha na vida dele. Nada vai parar aquilo que Deus tem preparado para você. Não se agarre nas pessoas, não se agarre nos problemas. Aquilo que Deus te chamou para fazer, Ele vai te levar até lá. Ai, está cheio de crente chorando. Mas ele me deixou, ela virou as costas. Querido, aquilo que Deus te chamou para fazer, o sonho que Deus colocou no seu coração, se ninguém for com você, vá mesmo assim. Se ninguém abraçar da sua ideia, acredite mesmo assim. Se ninguém comprar do teu sonho, se ninguém financiar do seu sonho, continue acreditando. Porque as pessoas podem falhar, mas Deus não falha. As pessoas podem deixar de acreditar, as pessoas podem duvidar e dizer: esse aí não sei não. As pessoas podem duvidar, mas se Deus te deu uma palavra, meu amigo, meu irmão e minha irmã, continue, continue. Não deixe que as cobras, não deixe que o veneno, não deixe que o naufrágio, não deixe que as dificuldades, não deixe que a boca do capeta, não deixe que os crentes que são influenciados por Satanás falem para você e te desanime. Não deixe, querido. Falou com você, entra por um ouvido e sai pelo outro, porque eu sei quem eu sou, eu sei que Deus me chamou, eu sei para onde eu estou indo, e eu estou andando debaixo de uma palavra. Não é uma palavra de homem, não sou eu quem escolhi o meu sonho, não fui eu que escolhi o caminho que eu estou trilhando, Deus me dirigiu. E se Deus te deu uma palavra e Ele te dirigiu, meu querido, pode ter certeza que Ele vai te sustentar, Ele vai te abençoar, e você vai chegar lá em Roma. Para nós finalizarmos, em Atos 28, de 7 a 10, diz o seguinte: porque daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria. O homem estava com um problema sério, saía do trono, literalmente. Ardendo em febre, o pai de Públio, Paulo foi visitá-lo, e orando impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de progredir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Olha só que coisa, na agenda do homem, Malta não era uma opção. Na verdade, na agenda do homem, Malta era um lugar de desastre. Nós estamos aqui porque falhamos, nós estamos aqui porque quase morremos. Mas na agenda de Deus, Malta era um lugar de grande avivamento. Malta era um lugar, para muitos era um lugar do problema, para Deus era um lugar do milagre. Muitas vezes o problema você está passando pode ser, será que não é exatamente o lugar onde Deus quer operar e fazer grandes coisas? Talvez você está olhando e está pensando: por que é que será que eu estou neste lugar? E Deus leva Paulo e aqueles prisioneiros ali, e porque uma serpente pica a mão de Paulo, Paulo não morre. Aqueles homens olham para Paulo e dizem: ele deve ser como um Deus. Então o principal da ilha fala: meu Deus, tem um cara aí que é como Deus, a serpente mordeu o homem, não morreu, esse cara é especial, traz esse cara para minha casa. Paulo chega lá na casa de Públio, e aí está lá, e o pai dele está doente. Aí o que Paulo faz? Ora, aquele homem é curado. E aí um grande avivamento, começam a dizer: olha, tem um homem lá em casa, rapaz, o cara é diferente, ele cura, ele botou a mão no meu pai, o meu pai foi curado. Traz os enfermos,
enfermos. Aquilo que era para ser uma desgraça, Deus torna em bênção. Aquilo que homens talvez olhariam e diriam, agora está perdido, Deus estava dizendo, não, fica tranquilo, porque Malta, eu vou fazer de Malta um lugar de milagre, um lugar de transformação, um lugar onde o meu nome vai ser exaltado e glorificado. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez esse lugar que você está na sua vida, talvez esse problema, você está desanimado e chorando, mas será que não é o lugar do milagre? Será que Deus não vai fazer algo tão extraordinário que as pessoas vão olhar e vão glorificar a Deus? Será que nesse lugar não é um lugar de avivamento de Deus na sua vida, na sua casa? Será que Deus não quer fazer um milagre? Queridos, é tudo uma questão de perspectiva. Muitas vezes nós olhamos e ficamos desanimados e pensamos, Deus, por que é que estamos aqui? Comece a olhar com outros olhos. Uma desgraça talvez na sua vida seja uma grande oportunidade nas mãos de Deus, para fazer um grande milagre, para dar uma reviravolta na sua vida. Será que Deus não pode fazer isso na sua vida? É muito bonito quando nós olhamos na Bíblia esse tipo de história, a gente diz, uau, que história boa. É bonito ver Públio cessando a desinteria. Mas não é bonito ser picado pela cobra. A gente, muitas vezes, olhando a história de fora, a gente vê um milagre, mas a gente não vê as lágrimas. A gente vê o que Deus fez, mas você pode se imaginar dentro de um navio afundando. Eu tenho medo de tubarão. Quem tem medo de tubarão? Mas a gente lê as histórias e a gente não se coloca no lugar. Desespero pela vida. Desta eu não passo, desta eu não saio. Uma cobra me come, agora eu vou cair duro. Mas Deus é fiel. Ele continua sendo fiel. Ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Se Deus fez na vida do apóstolo Paulo, Ele pode fazer na minha também. Se Deus fez na vida de tantas pessoas na Bíblia, Ele pode fazer na sua também. Tem pessoas que chegaram neste lugar, nessa noite passando, estão se sentindo dentro deste navio, com medo, preocupadas que nós não vamos chegar do outro lado. Tem pessoas até que tomaram picadas de cobras, literalmente, não uma cobra, mas uma cobra, uma pessoa que é uma cobra. Irmão, que é uma cobra, rapaz. E aquilo te feriu, aquilo te colocou para baixo, aquilo te desanimou, aquilo arrancou de dentro de você as esperanças. Mas como Paulo levou uma palavra para aquele povo dizendo, olha, tenham um bom ânimo, continuem acreditando, nós temos um destino, nós vamos chegar lá. E é isso que eu vim te dizer nessa noite. Calma, você vai chegar lá. Você vai chegar do outro lado. Você vai viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Muitas vezes no momento que nós estamos vivendo, nós não entendemos. Como José, você pode imaginar, José foi vendido pelos irmãos como escravo. Passou 13 anos da sua vida em grande dificuldade, sendo preso daqui, de lá, vivendo tempos difíceis. Um menino que tinha um sonho, um menino que tinha um chamado, um menino que tinha algo no seu coração que queimava. Deus falou comigo, Deus colocou algo no meu coração, mas agora ele está sendo preso, injustiçado, vivendo tanta coisa difícil. Talvez durante aqueles anos todos ele estava tentando entender o que é que Deus estava fazendo, mas chega no final da sua vida, ele consegue compreender. Os seus irmãos vão encontrar ele, e quando o seu pai morre, os irmãos dele ficam preocupados, porque eles que haviam vendido José ficam preocupados, agora que papai morreu, José vai matar a gente também. E eles vão lá, se prostram diante de José, preocupados com medos, porque pensam, nós fizemos mal a José. Mas aí José dá uma resposta, está em Gênesis 50:20, diz assim, olha, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo pode se levantar para tentar fazer algum mal para você, pessoas podem se levantar para tentar fazer algum mal
para você, mas aquilo que está fazendo, aquilo que o diabo está tentando fazer na sua vida, Deus vai pegar e vai usar para o bem. Deus vai te levantar, Deus vai te abençoar, Deus vai cumprir a sua palavra, Deus vai fazer na sua vida tudo aquilo que Ele falou. Eu não quero saber quem não gosta de mim, eu não quero saber quem falou contra a minha vida, eu não quero saber a cobra que se levantou e quer me derrubar. Se Deus me deu uma palavra, eu estou indo em direção àquilo que Deus tem para a minha vida. Pode ter certeza, se você caminhar em cima dessa palavra, você vai viver tudo que Deus tem preparado para a sua vida. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor Jesus. Pode ficar de pé no seu lugar, agradeça a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Glória e louvor, força e poder, digno é o Cordeiro. Cante isso. Aleluia. Glória e louvor, força e poder, digno é o Cordeiro. E o louvor é teu. E o louvor é teu, diga isso. Meu louvor, só me prostro ante a ti. Venha sobre nós, Deus, vamos te exaltar para sempre. Ele reina, glória e poder. Meu louvor é teu, só me prostro diante a ti. Venha sobre nós, vamos te exaltar, para sempre reinará. Você acredita nessa palavra que você ouviu nessa noite? Saia deste lugar com uma convicção no seu coração. Vai passar. Você vai chegar do outro lado. Deus está com você no meio da tempestade. Deus está com você se você tomou uma picada de uma cobra. Não desanime. Não deixe de acreditar em Deus. Não deixe de acreditar no poder dEle. Ele é soberano. Ele conhece todas as coisas. Ele está em todos os lugares. Ele está vendo todas as coisas acontecendo. Ele está vendo a sua vida. Ele sabe de você. Ele sabe do seu choro, do seu clamor, das suas dificuldades. Não pense que Deus te abandonou. Ele está com você. E se Deus é por nós, quem pode ser contra as nossas vidas? Você recebe essa palavra? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se você puder, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Amém.